Irmãos, eu confesso a vocês que eu demorei um pouco para poder trazer as palavras para vocês. Já há um tempo eu venho pensando em falar isso para a igreja. Com a crise instalada aí do Oriente Médio, eu me senti mais ainda a urgência de falar isso. Mas eu pedi a Deus que me desse uma palavra equilibrada, uma palavra de sabedoria, uma palavra de responsabilidade para orientar a igreja do Senhor quanto aos eventos que estão acontecendo. É impossível a gente esgotar um tema como esse numa noite, em 1 hora no máximo de ministração. Mas a gente pode retomar essa temática na escola bíblica. Fica o convite aí, né, Rogério? Para a gente não esgotar esse assunto, mas a gente continuar compartilhando, né? Por que Israel não tem paz? Por que o Oriente Médio e aquela região ali onde está Israel, onde estão os povos árabes, onde estão ali os povos ditos palestinos, por que aquela região vive esse clima de confrontação permanente? Parece que Jerusalém não sabe o que é paz, não sabe o que é viver, apesar de chamar-se cidade da paz. Eu digo aos irmãos que esse é um assunto muito delicado. Jesus sabia que Jerusalém traria muitas dores, não só para Israel, mas para o mundo todo e para nós também. O que nós estamos vendo hoje no Oriente Médio, eu confesso a vocês, fica difícil da gente defender Israel. Fica difícil da gente entender, até mesmo no plano escatológico, teológico, seja o que for, o desenrolar daqueles eventos traumatizantes, que é claro, a mídia também explora isso e aquilo. Por isso, esse é um alerta que eu faço aos irmãos: evitem ficar se expondo a muita informação, até por uma questão de saúde também, mental, que a gente está numa sequência de eventos tão ruins, tão traumáticos na história da humanidade, não só a história da humanidade, mas também que a gente vai adoecendo sem perceber. Mas esse assunto é um assunto que merece um tratamento delicado. Jesus faz 3 referências a Jerusalém aqui no seu ministério terreno, e em todas as 3 referências ele traz sentenças sobre Jerusalém. Eu acho que talvez a fala mais doída daquele que veio para os que eram seus, ele veio para a sua amada Israel, mas eles não o receberam. E uma vez chegando a Jerusalém, olhando a cidade, ele diz, lá em Lucas 13, 34 a 35, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados, que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitaste. Olha isso. Tenta imaginar, Nanina, a dor do Senhor dos Senhores, o Salvador, que veio salvar o seu povo. Eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, proteger vocês. Vocês já viram? Eu acho que essa é uma das cenas mais lindas. Quem já teve galinha sabe disso. Eu tinha uma galinha chamada Pepita, uma galinha preta, enorme, só tinha ninhadas de 12, 15 pintinhos. Coisa mais linda, ela abraçava, aqueles bichinhos entravam debaixo, elas ficavam protegendo, só com a cabecinha de fora, e ela olhando em volta, protegendo os filhotinhos. Eis que a vossa casa vos ficará desabitada, e com toda certeza vos asseguro que não mais me vereis, até que venhais a proclamar, bendito que vem em nome do Senhor.
Jesus está falando aqui de uma dimensão de tempo que é enorme, irmãos. Jerusalém vai se render ao Messias. Vai se render ao Messias. Mas Jesus demonstra aqui todo o seu afeto por aquela cidade. Ora, se Jesus demonstrou esse afeto por Jerusalém, essa dor por Jerusalém, por que eu desprezaria Jerusalém? Mesmo a que está aí. Porque essa que está aí, está lá, no mesmo lugar, no mesmo sítio. Não é a mesma cidade, mas é a cidade de Jerusalém. Mas na frente, no Lucas 19, Jesus vai mais fundo. Jesus traz uma sentença mais dolorosa. Ele diz, quando ia chegando, aqui ó, quando ele ia chegando, Lucas 19, 41, 44, quando ele ia chegando, ele viu a cidade. Aí sabe o que aconteceu? Jesus começou a chorar. Ele começou a chorar sobre ela. E aí ele proclamou, se tu compreendesses nesse dia, ele estava entrando, a entrada triunfal dele em Jerusalém, se tu compreendesse, ele estava falando com a cidade, tu também o que te traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Aqui entra uma questão que eu vou falar nesta ministração, a soberania de Deus. Não dá para entender Jerusalém, não dá para entender a questão de Israel sem que a gente considere que esse assunto está sobre o mais estrito domínio da soberania de Deus. Vocês vão ver muita explicação e também muita especulação. Por isso é que eu entro com muito cuidado nesse tema. E ele diz, no entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra os teus filhos que estão dentro de ti, e deixarão em ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que estiveste com a visitação de Deus. É muita condenação quando a gente não recebe, não acata a visitação de Deus. Deus mandou o seu único filho para salvar a sua amada cidade. E ela não reconheceu essa visitação. Jesus está falando aqui, irmãos, da destruição de Jerusalém pelos romanos, no ano 70, Marechal Tito. Não ficou pedra sobre pedra. Tudo isso se cumpriu. Mas em Lucas 21, Jesus torna a falar de Jerusalém. Vejam vocês. Só que agora ele traz detalhes de uma dor, a dor da guerra, a dor da violência. Ele diz assim, quando porém virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Judéia é onde fica a cidade de Jerusalém. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que estiverem amamentando naquele dia, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo, cairão ao fio da espada, e serão levados cativos por todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Gente, quem fala isso aqui é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Isso ele está falando para a cidade que ele amava, ele amou, que ele ama. E ele traz aqui uma sentença que aconteceu. Mas profeticamente, Jerusalém sempre estará sob ameaça. E aí a gente vê, né? Vai no Antigo Testamento e a gente começa a ver os profetas falando. Talvez o texto profético mais denso
que se refere a Jerusalém, está aqui em Zacarias 12, de 1 a 3, ele diz: esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Olha aqui o Deus soberano, o Deus que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra, formou o espírito humano, formou as nações, formou você. O profeta diz da parte do Senhor: farei que Jerusalém seja como cálice de tontear para todos os povos da terra e também para Judá. Ou seja, Jerusalém vai nos deixar tontos, bêbados, sem saber o que fazer. Ai de quem põe o dedo ali. Naquele dia transformarei Jerusalém numa pedra pesada para as nações. E aí, gente? Estou trazendo um contexto profético, hein? Então não dá para a gente discernir na razão humana, nem pela história humana, pela filosofia humana, pelos nossos textos, contextos, leituras, o que significa aquilo que está acontecendo ali. A gente só sabe que tem uma barbárie acontecendo ali, de lá e de cá, do lado de lá e do lado de cá, e aquilo dói, ver as pessoas perdendo os seus filhos sequestrados, famílias sendo violentadas, bombas caindo sobre nossas cabeças. Irmãos, como igreja nós não temos que ficar especulando aqui, nós temos que dobrar o joelho e falar: Senhor, o que o Senhor quer falar para a gente através de tudo isso? Senhor, desperta a viva igreja, porque a igreja irmãos, a igreja não a igreja vai julgar tudo isso em Cristo e com Cristo. É muito sério a missão, é muito séria a missão da igreja. E aí Paulo, vamos lá ao Novo Testamento. Paulo faz uma pergunta, ele diz: novamente eu pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Ou seja, nós não temos entendimento, a gente nem sabe o que está rolando aquilo tudo ali, gente. Só pelo Espírito de Deus nós estamos aqui. Hoje o louvor, nós cantamos isso. A bondade de Deus te alcançou. Pare de soberba, de achar que você agora domina, conhece todas as coisas. Para com isso, se humilha diante da potente mão de Deus, senão Ele vai te humilhar. Ele tem nos humilhado. E aí ele diz, Isaías diz ousadamente, olha o que o Senhor falou através de Isaías: eu fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Letícia, é muito forte. Mas a respeito de Israel ele diz: assim diz o Senhor, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde, e esse povo não quis que eu os juntasse debaixo das minhas asas, como uma galinha junta seus pintinhos. Aí você fala, né? Israel é culpado. Vai entender a rejeição de Israel. É por isso, irmãos, eu quero fazer um alerta. Primeiro alerta à igreja, dos outros que vêm aqui. Jerusalém é um assunto da exclusiva soberania de Deus. Nunca foi ou será fácil explicá-la, nem o mistério de Israel. São assuntos que despertam fortes paixões, emoções e mesmo, o que é pior,
distorções abusivas, tanto da parte dos que amam ou dos que odeiam Israel e Jerusalém. De fato, esse é um tema sensível, que só o Deus eterno pode explicar. Por isso, precisamos de cautela para não entrarmos nos domínios da soberania de Deus. É a mesma coisa de julgar quem vai ser salvo e quem não é. Pelo fruto os conhecereis. Mesmo assim, quem sou eu para dizer quem é e quem não é? É por isso, como presbítero, com os meus irmãos, quando nós vamos analisar casos, demandas de irmãos, eu vou com temor, irmãos. Eu vou com medo de não excluir da minha comunhão quem Deus incluiu para ser seu filho, seu servo, mesmo que ele esteja passando por um momento difícil de firmeza espiritual. A gente pensa que está em pé, pensa que está firme. É preciso ter cautela para não entrarmos no domínio da soberania. Paulo, ao tratar do delicado assunto acerca da rejeição de Israel a Jesus e a graça de Deus agora derramada aos gentios, vejam, ele faz uma exposição longa por 3 capítulos de Romanos, 3. Eu proponho que vocês em casa essa semana meditem em Romanos 9, 10 e 11. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. 3 capítulos. E ele vai fundo. Quem escreve aquilo ali, Naninha, não pode ser um homem, não pode ser coisa da mente de um homem. Aquilo ali, essa explicação, ela vem do trono, ela vem do Deus soberano, que usou um judeu de fina estirpe, um homem que serviu ao judaísmo, agora apóstolo dos gentios, para entender os mistérios de Deus. Paulo não foi à toa ao terceiro céu, ele não foi lá, um passeiozinho à toa, não. Ele viu coisa ali que... Mas aqui ele traz, esses 3 capítulos, eles são fortes. Nós vamos voltar a falar nisso mais na frente, quando eu me aprofundar nessa questão. E aí, como que Paulo termina o capítulo 11? Ele vai falando a justiça de Deus, vai falando sobre a soberania de Deus, a rejeição de Israel. Israel é responsável pela sua rejeição. E fala, Israel não pode alegar falta de oportunidade, porque foi-lhe dada a oportunidade de conhecer. Os judeus, ele fala, entra no capítulo 11, no futuro de Israel, e dizendo que a rejeição de Israel não é final, e que Deus não rejeitou o povo de Israel. Então a coisa começa a ficar mais clara para a gente. No início você começa a botar um fardo em cima daquela nação, depois você fala, peraí, tem um mistério aqui, que não dá para a gente entrar assim, fazendo qualquer tipo de percepção humana, né? E aí no final do capítulo, irmãos, ele diz assim, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Nós não somos nada. Deus jogou Israel na desobediência, jogou você, Carlos, jogou todos nós, sabe? Para depois exercer misericórdia. E aí ele termina cantando um hino à soberania. Ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Êxtase. Como insondáveis, dá para perscrutar os juízos de Deus? Inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou seja, gente, eu estou explicando vocês aqui, que estão perguntando para mim o mistério de Israel, mas olha, ainda assim eu não consigo ir, mas porque isso vem da mente do Senhor. Quem foi o conselheiro dele? Ou quem primeiro deu a ele para depois, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por ele, para ele
são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 33 a 36. Ou seja, irmãos, não tente explicar o que ocorre no Oriente Médio baseado em meras simplificações ou versões extremistas, quer de ateístas ou mesmo de judaizantes. Vamos à Bíblia e vamos ao Novo Testamento para entender que mistério, que bomba é essa que é aquilo ali. Mais uma vez, levo vocês, não dá para a gente comentar tudo aqui. Te convido já para a escola bíblica na oportunidade que você quiser. O que é que nos atrai Jerusalém? Eu só sei dizer que, como crentes da nova aliança, nós não fomos chamados para desprezar Israel por ele ter rejeitado a Jesus, nem tampouco odiar as nações que ainda não conhecem Jesus. A igreja integra uma superior aliança, não é uma aliança baseada na letra. A religião é baseada na letra e ela divide, e a religião produz guerras, mas a aliança do Espírito que liberta e salva. A igreja vive debaixo de uma superior aliança, não de ordenanças antigas, mas de uma aliança superior, chamada graça, misericórdia. Então não cabe a mim condenar isso ou aquilo, porque quem conheceu a mente do Senhor? Vou repetir: como crentes da nova aliança, não fomos chamados para desprezar Israel, porque existe uma linha também de cristãos evangélicos que desconsideram completamente o Israel que aí está. Eu vou voltar a falar sobre isso. Mas também por eles terem rejeitado Jesus, inclusive satisfeitos por todo o sofrimento que Israel passou na sua história. Isso é sadismo, né? Mas também nós não fomos chamados para odiar as nações, mesmo as nações que odeiam Israel, porque Deus também ama as nações. O juízo dele está sobre as nações, ele reina sobre as nações, e não vem argumentar comigo, porque quem fala isso é as Escrituras, é a palavra de Deus. A igreja integra uma superior aliança, aliança não da letra, que mata, que divide, mas do Espírito, que liberta e salva. Mas o que nos atrai tanto a Jerusalém e a Israel? Primeiro, irmãos, as nossas origens como igreja de Deus, bem como nossas raízes espirituais, as raízes espirituais da nossa fé, estão inteiramente ligadas a Jerusalém, a Israel, e a fé desse povo num Deus único e verdadeiro. Hoje Israel é um estado laico, irmãos, não é um estado teocrático. Tem governos humanos, tem uma legislação humana, Israel o aborto é livre, casamento homossexual, é um estado laico. Eu estou falando das nossas raízes como igreja, como filha de Sião, do Deus vivo, Deus único, Deus dos profetas, dos apóstolos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas as nossas raízes espirituais estão ligadas a esse povo, e a nossa fé é no Deus único verdadeiro. Paulo diz que eles são as primícias. Olha a beleza, está aqui, Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 12, capítulo 9, ele começa logo botando banca. A eles pertence a adoção, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. É lindo isso, né? Lembra que a gente fazia nossas celebrações aqui de Israel? Nós não estamos aqui, irmãos, fazendo uma apologia ao judaísmo, a Israel. Nós estávamos mostrando aos irmãos, didaticamente,
o que é uma arca, qual o significado da arca, de um candeeiro, de um altar do sacrifício. Tudo aquilo apontava para Jesus, tudo aquilo apontava para a igreja, para o que estava por vir. A gente nunca fez aquilo para transformar a Igreja Vitória numa comunidade judaico-cristã. Pelo contrário, para entender as primícias, as raízes. E Paulo diz: como oliveira brava, nós fomos enxertados na boa oliveira e nos tornamos participantes da raiz e da seiva. Por isso não podemos desprezar aqueles que são os ramos naturais. Então, o que nos atrai a Israel? As nossas origens como igreja. A igreja nasceu ali, a primeira igreja, o testemunho da igreja foi em Jerusalém. E outra coisa, e aí começou lá, indo para a Síria, uma cidade chamada Antioquia, começou um povo diferente a aprontar todas. Igreja dos gentios, para lá Paulo foi. E aí, irmãos, o trem descambou para o mundo inteiro. Aquele povinho que nunca chamava por ele, nunca procurou por ele, sem entendimento, começou a receber entendimento e o mesmo dom, ia ser participante das mesmas promessas, da mesma herança. É isso que Jesus fez com a gente. O que nos atrai? O presente da nossa fé está inseparavelmente ligado a Israel, a Jerusalém, através de uma pessoa, o Messias de Israel, o nosso Salvador, Jesus. Essa semana vocês vão estudar o capítulo 4 de João, a mulher samaritana. Jesus ali com ela no poço de Jacó, ela querendo uma briguinha. Nossos pais adoram desse monte, vocês em Jerusalém. Jesus deu logo uma solapada nela e falou: ó, esse negócio de você adora aqui e lá, isso vai virar briga, vai virar confusão, isso vai virar guerra, que religião produz guerra. Presta atenção, mulher, vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Agora, se você beber da água que eu tiver para te dar, você vai, do seu interior vão fluir rios de água viva, você não mais vai precisar beber dessa água aqui. Ela estava ainda achando que era aquela água, até que ele se revela a ela como Messias, e ele diz ali: entenda, mulher, a salvação vem dos judeus. Jesus falou isso. Então a minha fé está inteiramente ligada a esse povo, e é por isso que nós damos essa atenção a Israel e a Jerusalém. Pela fé que Jesus Cristo, e como pessoas renascidas, nos tornamos co-herdeiros da promessa, irmãos. Através de Jesus, nós que antes estávamos separados da comunidade de Israel, nos tornamos concidadãos e não mais estrangeiros. Efésios 2, 11 a 22. Desfez-se a inimizade. Abraão é chamado pai do povo de Israel, mas também pai de todos os que creem. Está lá Romanos 4, 16 a 17. Então toda a inimizade foi desfeita. Mas parece que eles queriam manter essa inimizade, esse distanciamento da igreja. Por isso que Paulo ficou tão estressado com eles, que disse assim: chega. Acho que ele estava em Corinto, se eu não me engano. Chega, daqui para frente eu vou deixar vocês. Quem lembra disso? E eu vou seguir aos gentios. Vocês se virem agora com a soberania de Deus, que agora eu vou me dedicar a pregar para os gentios. E é uma visão que ele teve, Deus falando para ele: ó, nessa cidade aqui eu tenho muitos que me servem aqui, continue aqui. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto pregando a igreja em Corinto. Paulo estressou com a resistência deles em relação a aceitar a Jesus. Por isso, irmãos, nós somos convidados a orar por Israel, a orar por Jerusalém, primeiramente para que sejam salvos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles são para que sejam salvos. Foi assim que Paulo
É assim que Paulo se dirige à igreja, aos romanos, em Roma, para tirar essa dúvida deles. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aqui, irmãos, vem algo para a gente aprender. O que nós recebemos, a salvação, é um dom irrevogável. Você não precisa fazer muita coisa para Deus. A gente só faz porque a gente ama o Senhor. Mas nada que você for fazer, aumentar sua oferta, fazer seu sacrifício, fazer o quê, vai dar a você, acrescentar nada à sua vida, porque isso é um dom, é um presente. A salvação é um dom que Deus nos dá. Israel preferiu continuar nas ordenanças, nos sacrifícios, na lei. Na circuncisão, regrinhas, rudimentos. Tem muito crente assim, que acha que para ser feliz com Jesus tem que cumprir não sei quantos mandamentos. Ele se converte, aí o pessoal vai lá, o pastor entrega uma cartilhazinha, não pode. O cara não aguenta, porque é um fardo difícil de carregar, nem a liderança dele consegue carregar aquele fardo, fica se escondida fazendo um monte de besteira, até que a coisa vem à tona, frustrando, decepcionando um monte de crentes. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, gente. Para que se submeter de novo a jugo de escravidão? Claro que essa liberdade não me dá direito de fazer tudo o que eu quero. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Eu posso fazer o que eu quiser, mas não vai me edificar. Não vai. Então o Espírito Santo me dá o freio. Ele coloca o freio aqui. E eu entendo quando é ele falando. O fim da lei é Cristo. Israel rejeitou isso. Portanto, irmãos, nós devemos estar buscando entendimento dessas coisas. E por fim, eu quero falar sobre as coisas vindouras, as últimas coisas. A Bíblia toda, até Apocalipse, desde os profetas, desde Daniel, desde tantos profetas, nos falam que Israel estará no cenário das últimas coisas também. Mas a figueira está aí, ela brotou. Eu não vejo Israel como aquele único ponteiro que aponta ao mundo a volta de Jesus. Não, ele é um dos sinais. Mas existem muitos outros, e sérios. E um deles é a apostasia, a rebeldia e a falta de reverência ao Senhor. A apostasia é a frieza. E a gente vai torcendo a doutrina, a sã doutrina, e vai buscando aquilo que mais me agrada, e eu começo a viver um evangelho que não é o evangelho de Jesus. E aí a frieza vai tomando conta, né? Mas Ezequiel, vários profetas falam da restauração de Israel. Eu creio que esta restauração, este renascimento de Israel no Oriente Médio a partir de 1948, que é exatamente a situação que a história normalmente conta, né? Porque quando a gente fala em Israel, as pessoas quando falam, eles vão aqui, eles vão ali, 48 para cá, quando foi criado o Estado judeu e o Estado palestino, e começou a problemada ali. Só que para a gente conhecer a história, a gente tem que ir para a Bíblia. Nós temos que ir lá no Gênesis e vai por aí afora, mas quem aí fora está disposto a reconhecer a Bíblia como verdade? Até verdade histórica.
Então as pessoas passam a considerar a situação de Israel a partir do século 20. Mas ninguém fala que lá no ano 1000 a.C., Davi estabeleceu Jerusalém como capital e reinou sobre essa cidade. Ali Deus estabeleceu aquela nação. Então se nós somos bíblicos, nós vamos então à Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não é verdade? E aí o que acontece? Israel é para a igreja um dos sinais mais evidentes da proximidade do arrebatamento. É por isso que a gente fica de olho ali naquela região. Agora, nós temos que ficar de olho ali, irmão, não é com medo da volta de Jesus, é observando atentamente este e os demais sinais, ali e aqui, na minha vida. Que os sinais estão por toda parte. Jesus disse que a figueira brotará, e ao vê-la brotar, podemos saber que o verão, a vinda do Senhor se aproxima. Da mesma forma, a visão de Ezequiel do vale dos ossos secos, vivificados, possivelmente diz respeito à restauração de Israel e aquele sofrimento todo que o povo judeu viveu na Segunda Guerra Mundial. Esse brotar da figueira, como profetizou Jesus, e como os profetas Ezequiel profetizaram, ele não se fecha ali, porque vem um período na frente, o milênio e outros momentos da vida, da história da igreja, da salvação, em que Israel vai voltar à cena. E a Bíblia diz, que Paulo diz, Israel vai se converter ao Senhor. Agora, o fato da gente entender, eu costumo dizer que talvez isso preocupe algumas pessoas, dizer sim ao Israel bíblico e rejeitar o Israel de hoje, pode ser configurar um aborto espiritual, porque a nação de Israel hoje é um testemunho de que Deus ainda reina sobre as nações. Agora, como ele vai resolver aquele problema lá, que aquilo ali, irmãos, é briga por herança, é briga por causa de terra, e aí a turma quer o mesmo lugar. Como é que se resolve aquilo ali? Está lá o monte do templo, o templo foi construído, foi destruído várias vezes, lá no mesmo lugar, eles construíram uma mesquita, que para os muçulmanos é o terceiro lugar mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina. Como é que vai resolver esse nó? Quem resolve um nó desse? E aí, irmãos, aqui entra a escatologia bíblica, o anticristo, toda essa história que nós vamos voltar a falar sobre isso em algum momento. Eu quero terminar dizendo o seguinte: não podemos negligenciar o poder da palavra profética. Israel é um testemunho, sim, de que Deus trabalha nas nações. Agora, o que não significa que eu deva concordar cegamente com todas as decisões políticas, por exemplo, do Estado judeu moderno. Eu posso abençoar Israel, posso orar para Israel, mas não significa que eu tenho que concordar com tudo. Porque Deus me deu senso crítico também. Deus me deu discernimento pela palavra. Eu posso consultar na palavra, eu posso ver a palavra e entender o mistério que é tudo isso. Se nem Deus não só reprovou Israel, como ao longo da história os puniu severamente, quem sou eu para concordar com tudo que Israel faz? O Israel que está aí hoje. Mas nós temos que orar pelas nações. E por isso eu quero deixar aqui rapidinho agora, fechando essa palavra, alguns conselhos à igreja. Irmãos, por favor, isso aqui é uma coisa muito séria e é uma advertência, uma orientação que nós damos aos irmãos. Alerta a igreja em relação a Israel. Lembra que eu falei no início? Como igreja do Senhor, nós amamos Israel, mas nós adoramos Jesus.
Não cabe à igreja idolatrar Israel, bandeira de Israel, símbolos judaicos. Não cabe a nós. Não são símbolos nossos, são símbolos deles. Como igreja nós amamos, mas nós adoramos Jesus. A nossa fé não é em Israel, mas em Deus. Como qualquer organização política, o Israel étnico, o Israel político está ali, pode errar, falhar, como qualquer nação. Mas o Senhor não. O Senhor não falha. Nós vivemos tempos de extremismo religioso e ideológico. Não é nem prudente andarmos por aí expondo esses símbolos. Eu lembro que a irmã Leci, há muitos anos atrás, eu era um jovem pregador, eu usava aquelas camisas de Israel, andando, Israel, quem é como tu? Ela falava, filho, cuidado, alguém pode, sabe, eu tinha um colega na UFES que ele era muçulmano, ele me odiava. Eu podia ter ganhado aquele cara para Jesus. O nome do menino é Ceará, o apelido dele é Ceará, ele era nordestino, ele era muçulmano, ele tinha uma relação tranquila comigo. De uma hora para outra, o bicho ficou meu inimigo. Eu era monitor de geografia do Brasil, Junqueira, e ele não queria nada comigo mais. Então não é nem prudente a gente fazer isso. Depois não venham dizer que estão sofrendo perseguição. As Escrituras afirmam que seremos perseguidos por causa de Jesus. A nossa bandeira é Jesus. Cristo é a maior demonstração do amor de Deus às nações, e não somente a Israel. Oremos por Israel e por todas as nações. Isso é para acabar com esse clima de idolatria, e a gente pode cair no engano de achar que todas as nações estão condenadas e que Deus não ama, Deus só ama Israel. Daqui a pouco eu estou botando candeeiro aqui em cima para poder me curvar diante de uma arca. Tenha compaixão, irmãos, nós já temos maturidade para entender isso, e vocês também entendem a orientação que eu estou dando a vocês quanto a isso. Nenhum problema você ter uma bandeira de Israel na sua casa, nenhum problema você colocar lá, você quer, tem um problema, eu tenho na minha casa, eu tenho, mas não é prudente. Então fujam, porque isso também pode ser idolatria. Preguemos Cristo e a nova aliança. A nova aliança que foi estabelecida mediante o sangue de Jesus, derramado em favor de nós. O escritor da carta aos Hebreus deixou uma sentença a ser seguida pelos crentes da nova aliança. Ele diz: agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que ele tornou obsoleta, caduca a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto, é antiquado, desaparece. É duro ouvir isso, né? Mas a verdade é essa. Senão nós vamos voltar a viver conforme a velha aliança. É tudo, irmãos, muito sutil. Eu acho que nós temos que começar a amadurecer como igreja de Deus. A lei foi a pré-escola para a graça vindoura. Deus usou materiais concretos para ensinar acerca da salvação. Eu li isso de um irmão pentecostal. Ele dizia o seguinte: Deus fez o quê? Deus colocou lá um altar do incenso. Fala, isso aqui é oração. Aí coloca a erva, mais
a brasa do primeiro altar, que é do sacrifício, aquele aroma agradável sobe ao Senhor. Aquilo significa oração. Entende como Deus é didático, pedagógico? Você entendeu? Tudo é assim. Tudo em Jesus foi pedagógico. Quando Jesus morreu na Páscoa, não foi à toa. Ele era aquele cordeiro lá, sem defeito, macho sem defeito, que foi imolado lá na terra do Egito, irmãos. Tudo tem um sentido. Mas passou, acabou. Ninguém vai sacrificar a cabritinha aqui atrás, mas não. Graças a Deus, acabou, passou. É outra dispensação. Agora, que Israel sirva de exemplo para nós, quer quando eles obedeceram e foram abençoados, mas também sobre as consequências que eles sofreram por causa da desobediência. Que a incredulidade, a rebeldia e a apostasia que arrastaram Israel para cativeiros e sofrimentos não encontre abrigo em nossos corações, irmãos. A verdade é essa: Israel é para nos ensinar como viver uma vida de obediência a Deus. Israel se perdeu nesse contexto todo, está escrito aqui, por causa da sua dura serviço. Não se rendeu ao Senhor Jesus. Mais uma orientação à igreja: não misturemos promessas e ordenanças que eram específicas para Israel, como se fossem dadas à igreja do Novo Testamento. São questões muito claras para a gente. Vou dar um exemplo para vocês. O texto diz: a terra que pisar a planta dos vossos pés lhes darei por possessão. O Senhor disse isso para Israel. Não foi para você sair por aí tomando terra de ninguém, botando o pé, isso aqui vai ser meu, em nome de Jesus. Não é para isso. Texto fora de contexto vira pretexto para você fazer muita merda na vida. Agora, Deus pode te dar uma experiência, um sonho, uma visão, uma palavra de um irmão, profeta de verdade, fala: Deus está providenciando para você um pedacinho de terra para fazer a sua casinha. Aí você chega, sai andando, procurando. Não foi assim o terreno aqui? Pisaram aqui e falaram: é aqui. E era aqui mesmo. Eu já vi história de irmãos que falaram assim: irmãos, eu botei o pé lá dentro e falei: Senhor, o senhor vai me dar esse lotezinho aqui. E Deus deu. Mas não vamos fazer doutrina com isso, irmãos. Quer ver outro exemplo? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Essa promessa foi para Israel, simplesmente por serem eles nação eleita, povo de possessão exclusiva de Yahvé. Então Deus está falando: eu estou falando para vocês. Vocês são abençoados, bem-aventurados, porque vocês são minha possessão. O Deus de vocês sou eu, o Deus dos deuses, o Deus de Israel. Deus está falando para eles. Aí você pega isso e fala que bem-aventurada a nação que Deus é o Senhor, e declara o Brasil do Senhor Jesus. Aí no outro dia você começa a ver um monte de treco acontecendo no Brasil. Você fala: mas o Brasil é de Jesus. Você tem que abençoar a sua nação, abençoar o seu país, abençoar o seu governo. Agora, essa promessa era para Israel. Abra sua cabecinha. E tem outra ainda. Está assustado, irmão? Vem mais. Outra promessa: se obedecer ao Senhor teu Deus, eu os porei por cabeça e não por cauda. Vocês estarão por cima e não por baixo. E eu darei a vocês a riqueza das nações. Pronto. O povo ficou doido. E foi a apropriação incorreta dessas promessas, ordenanças, que deu origem,
que Deus mandou para Israel, que deu origem a essa famigerada teologia da prosperidade, a mentira de que todo crente seria recompensado por sua fé em Jesus, com bens materiais, riqueza, saúde e desfrutar do melhor dessa terra. Ah, me poupe! Tem um monte de gente decepcionada com Deus aí, porque Deus não está dando nada para ele, mas falaram que era assim. Isso é profecia, isso é promessa para Israel. Deus pode te abençoar? Pode. O que acontece? É muito engano. Então pega um texto fora de contexto, numa outro contexto, para poder justificar. Então, irmãos, o povo está sendo levado por isso. Vamos acordar. Tem irmãos aqui cheios do Espírito Santo, aqui nessa cidade, que não sabe o que vai comer amanhã, mas ele está cheio do Espírito Santo, e amanhã Deus põe na porta da casa dele uma compra para ele comer, que o justo viverá pela fé. Vamos desconstruir, sabe, esses castelos imaginários de uma falsa teologia. O que Jesus me prometeu foi: vou botar o seu nome no livro da vida, e nunca mais vou arrancar o seu nome de lá. Aí eu estou esperando o que agora? O dia que eu juntar os pezinhos e for para junto dele. Se não for antes, vamos aguardar a vinda dele, para a gente subir junto, numa alegria incontida. Mas a gente precisa, olha como é que a gente pode, como é que é perigoso a gente entender Israel fora de um contexto do Novo Testamento. Doutrina, ou ela é sã, ou ela corrompe a pessoa. Ela salva. Não devemos politizar o que Deus mantém sob seu restrito desígnio. Não misturemos as primícias da fé com as imundícias da política partidária e ideológica. Não permitamos que ímpios se apropriem dos princípios que custaram a vida de santos homens de Deus na história da salvação. Israel e a igreja fazem parte da história da salvação e não da esculhambação humana. Fazem parte da história da salvação. Não toque Israel, não toque na igreja. Primícias. Isso custou caro, custou o sangue do cordeiro. Não misture farofa com sufocado. Assim dizia para mim minha avó, sei lá, meu pai. Vamos bater, vamos voltar para o que está escrito. Porque quando a gente foge da realidade, da pureza do Evangelho, a gente cria problema, contenda e guerra, igual aquela guerra que está acontecendo lá. Qual é a origem das contendas entre nós? Não é a vaidade? Não é o orgulho? Para que a gente quer? Quer muito para quê? Para esbanjar os nossos prazeres? Está lá, Paulo diz isso. Meus irmãos, primícia é coisa muito séria. Tudo isso foi planejado no conselho de Deus antes da fundação do mundo. Eu não vou botar a mão nesse negócio não. Eu não vou corromper isso não, eu não vou deturpar isso não. Isso é soberania de Deus. Não dá para lidar com Israel, com Jerusalém e nem com igreja, senão pelos desígnios de Deus. É Deus quem salva, é Deus quem santifica, é o Espírito Santo. O homem não faz mais. Por isso que eu tenho essa agonia quando eu vejo esses super pastores, esses bosta dizendo que são apóstolos, fazendo um estrago no meio da igreja de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia disso. Que Ele tenha misericórdia disso. Será que Ele sabe? Ele sabe que apóstolo é Rupert, é remador de porão, é gente que nem aparece, é gente que vai remar lá no fundo das como é que é aqueles barcos romanos naquela? Hein? Galera, quem viu Ben-Hur aqui? Vocês viram aqueles caras lá embaixo remando? Sabe o que Paulo fala? Que ele era aquilo ali. Remador de porão, os caras querem aparecer. Querem prestígio, querem grana.
Quanto mais você der, mais bênção você vai ter. Gente, eu quero dizer a vocês que eu orei a Deus, pedi a Deus que me desse graça para poder trazer isso para a igreja passar de uma fase para outra, no entendimento das coisas espirituais. Israel faz parte de tudo isso, igreja faz parte. E por fim, irmãos, o último tópico: ore por Israel, ore pelos povos árabes, palestinos, ore pelo Brasil, ore pelas nações, ore para que Deus cumpra o seu propósito na história. E preparemos-nos para o dia do Senhor, que virá como ladrão e surpreenderá muitos. Ore pela igreja, para que possamos cumprir nossa missão de alcançar os que sofrem. Como igreja de Cristo, não podemos amar Israel e odiar as nações, nem mesmo as inimigas de Israel. Qual era a nossa condição antes de sermos alcançados pela graça? Éramos inimigos de Israel. E se não fosse a misericórdia do Senhor, hoje eu estaria, sei lá, fazendo o quê? Éramos inimigos de Deus, não é nem de Israel não, inimigos de Deus, estranhos à aliança Eli. Eli, isso é terrível, Eli. Nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Irmãos, o segredo de tudo está no sangue. Essa é a superior aliança, gente. Não é sangue de bode, de cabrito, de carneiro, de ovelha, é sangue do Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz, que Ele nos aproximou, nós que estávamos longe pelo sangue. Ele é a nossa paz, derrubou as paredes, toda a inimizade que nos separavam. Agora Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Qualquer um neste planeta Terra, esteja ele onde ele estiver, ele pode ser um escolhido de Deus. E Deus vai lá resgatá-lo. Deus vai salvá-lo. E Deus vai usar a igreja para isso. Deus vai usar a gente para isso. Então nós temos que ir ao encontro das pessoas. Agora, se eu coloco barreira, inimizades, por crença, por religiões, por princípios ideológicos, políticos, seja o que for, denominacionais, eu não vou alcançar, não vou chegar. Essa é a grande questão, gente. Então, eu queria terminar essa ministração, que já está longa. Como podemos fazer como igreja, né, irmãos? Em relação a tudo que está acontecendo aí. Se os irmãos entenderem essa ministração hoje, vai ficar mais fácil para vocês. Não andem sobrecarregados por causa disso, não. Não andem ansiosos por causa disso. Nem brigando, discutindo nas ruas, arranjando problema com ninguém. Fique em paz. Jerusalém não te pertence. Ela está no domínio absoluto da soberania de Deus. Nós nunca vamos explicar aquilo ali. Deixa Deus desatar aquele nó. Vamos deixar Ele desatar? Vamos deixar Ele fazer tudo? Vamos apenas crer e aprender com Israel. E aprender. Mas Deus não vai deixar Israel sem salvação. Um remanescente de Israel vai sempre amou o Senhor. Desde naquele tempo, no tempo dos apóstolos, quantos amaram Jesus e foram batizados ali na cidade santa? Agora, ore por Israel, mas jamais idolatre Israel. A nossa adoração é exclusiva àquele que morreu na cruz e derramou sangue por nós. E que a desobediência, a rejeição, a apostasia de Israel sirva de exemplo para a gente não entrar pelo mesmo caminho. Amém?